Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso, você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. E bom, gente, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito, de curtir esse vídeo e de hypar ele se tiver aparecendo aí essa opção para você. E bom, gente, agora sim, recadinhos dados, vamos ao nosso primeiro relato que se chama Vida Após a Morte. O espírito que revelou o seu paradeiro. Oi, Li, me chamo fulana, mas não revele o meu nome. Sou muito sua fã e o relato que eu venho te contar hoje é pequeno, mas na minha opinião é forte. Bom, Li, a história de hoje aconteceu com um primo do meu pai, que aqui vou chamar de Arthur. Essa história se passa em uma época em que se usava como transporte cavalos e carroças, e todos moravam no interior. Então, sem mais enrolação, vamos ao relato. Arthur morava com seus pais Lídia e Breno em uma chácara que ficava a alguns quilômetros de distância da casa de meu pai. Ele gostava muito de ir até a casa dos seus tios para passar ali o final de semana, pois ele e o meu pai, além de primos, eram muito amigos. Certo final de semana, certo dia de um final de semana, Arthur resolveu ir até a casa dos seus tios para mais uma visita. Encilhou seu cavalo, se despediu de seus pais, avisando que voltaria no domingo, à tardinha, e saiu para seu passeio. Já na casa de seus tios, Arthur passou um final de semana agradável. Até no domingo que o dia amanheceu, chovia muito e parecia que o céu todo vinha abaixo. Sua tia pediu para que ele não fosse embora, pois estava a cavalo e chegaria todo molhado em casa e poderia adoecer. Arthur prontamente concordou, mas o que ninguém esperava é que passaria toda a semana chovendo. E com toda essa água, havia ali na região uma grande enchente. Arthur estava fora de casa há dias e muito preocupado com seus pais, pois nessa época não havia telefones para poderem se comunicar. Então, assim que parou toda aquela chuva, ele decidiu ir para casa o mais rápido possível. Sua tia o recomendou que não fosse, pois a enchente estava muito grande e tinha muita água nos campos. Mas mesmo assim, ele resolveu ir. E ele foi dizendo: "Não se preocupe, tia. Eu conheço esses campos como ninguém." Então assim, Arthur partiu para casa. 3 dias depois que as chuvas haviam parado, os pais de Arthur apareceram à procura do filho. Isso lá na casa, de meu pai. Pois, segundo eles, estavam preocupados, pois Arthur não havia voltado para casa e tinham esperanças que ele ainda estivesse na casa dos tios. Assim, vendo que Arthur não estava, mais lá, iniciou-se a busca por ele. Foram até todas as casas de parentes e conhecidos, mas não o encontraram em lugar algum. Procuraram pelo campo onde ele costumava fazer o percurso, ali para casa, mas também não o acharam. Uma semana depois do desaparecimento de Arthur, sua mãe, desesperada, foi até seu quarto. Sentou-se em sua cama e começou a chorar, implorando, pedindo para que Deus devolvesse seu filho. Ao sair do quarto de Arthur, virou-se para fechar a porta e foi aí que avistou embaixo da cama o chapéu de Arthur. Ela andou até a cama, ajoelhou e puxou o seu chapéu e ficou assustada ao ver seu chapéu cheio de água. No mesmo instante, ela foi até a janela e despejou a água fora e deixou o chapéu secando. Já à tardinha, colocou o seu chapéu em cima de sua cama e à noite contou para o seu esposo Breno o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, isso se repetia todos os dias. Lídia entrava no quarto de Arthur e lá estava o seu chapéu cheio de água embaixo de sua cama. Era só o trabalho de deixar secar e guardar que no outro dia ele amanhecia novamente embaixo da cama e cheio de água. Apavorada e com um pressentimento muito ruim,
Lídia disse, né, para seu marido Breno que eles deveriam procurar mais uma vez por Arthur nos campos. Só que agora, por volta de uma grande represa que abria suas comportas para um valo cheio de água, que mais parecia um rio feito pelos homens. E assim Lídia e Breno o fizeram. E fizeram isso com a ajuda do meu pai. E bom, eles foram ali por toda a extensão de água, que era bem grande. Chegando ao local onde estava esta represa, já avistaram um cavalo de Arthur, que ali pastava ao redor da água. E o detalhe que mais chamou a atenção foi que o animal estava encilhado. Assim que a mãe de Arthur viu o cavalo, se desesperou e disse: "Meu filho." "Ah não, meu filho, eu sabia. Breno, ele tá morto. Foi isso. Aquele chapéu cheio de água aparecendo todos os dias ali embaixo da cama, era ele. Arthur queria nos avisar onde ele estava." E bom, logo abaixo da represa, meu pai avistou Arthur. Ou melhor, né, o seu corpo boiando na água. Já irreconhecível pelo tempo que estava ali. Depois do enterro de Arthur, o dono da fazenda onde ficava a represa veio conversar com seus pais e revelou que por causa da grande enchente ele havia aberto as comportas da grande represa, o que fez aumentar o volume de água neste valo e sua correnteza. Assim eles acreditam que Arthur, sem saber, tentou atravessar com seu cavalo nadando pelas águas, coisa que ele era acostumado a fazer. Bom, Li, esse foi o meu relato de hoje. E qual sua opinião? O chapéu cheio da água, né, que aparecia todos os dias embaixo da cama, era o espírito de Arthur avisando, né, a sua mãe onde ele estava? Ah, e um pequeno spoiler. A mãe de Arthur é viva até hoje e acredita fielmente que foi o espírito de seu filho que veio avisar onde estava, já que ele provavelmente, né, o espírito, viu a sua angústia por não saber de seu paradeiro. E aí acaba aqui, ó, um beijo, tá? Muito obrigada. Nossa, assim, com certeza eu acredito que tenha sido isso também, tipo, o espírito, né, que veio, assim para avisar, até porque ela pediu, né, para saber onde o filho tava, o que que aconteceu. E assim, se não foi o espírito, tipo, dele, pode ter sido algum outro espírito, sei lá, talvez o anjo da guarda dela, alguma coisa que queria avisar onde o filho estava. Assim, tudo a ver, né? A água no chapéu, numa represa, água presa, o chapéu também estava com a água presa dentro dele. Então, enfim, com certeza foi a espiritualidade. Bom, o próximo relato se chama A Dama da Noite da Minha Avó. Um relato de demonstração de amor pós-vida. Vamos lá. Oi, Leandra, segue o meu relato. Vou colocar umas palavras-chave, e eu espero que algum dia você leia. Então vamos lá. Peraí, gente. Ah, tá, achei que o PDF não tinha vindo, que eu sou doida pra fazer isso. Deixa eu só abrir aqui que tá num PDF. E esse notebook, coitado, só pela graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Oi, Leandra, meu nome é Fulana e eu irei contar o meu pequeno relato sobrenatural. Tenho mais histórias, mas essa é uma que realmente me pega. Bom, o nome dele é A Dama da Noite da Minha Avó. Minha avó faleceu há uns anos atrás e ela sempre foi uma mulher muito abençoada. Era católica devota e em seu quarto tinha várias fotos e imagens de santos. Ela era o tipo de vó que sempre fazia uma oração e nos benzia. Nas nossas férias, né, sempre era aquela avó que falava: "Toma aqui, menina, esse dinheirinho pra você." E eu amava, inclusive saudades. Ela acabou ficando muito doente por conta de um câncer de estômago. E por morar em uma cidade pequena em Minas Gerais, todos a conheciam. Inclusive, em seus últimos dias de vida, né, ela ficava por mais de 22 horas com um respirador, só tirando mesmo para tomar um banho e se alimentar. Por estar muito mal e debilitada, sem chances de melhora, né, os médicos a liberaram para que ela passasse seus últimos dias em casa. E foi uma semana cheia, viu? Por ser conhecida na pequena cidade, era um entra e sai da sua casa o dia inteiro. Tanto é que ela havia pedido a todos os filhos, uma semana antes de falecer, para que fossem a ver.
No fatídico dia, minha prima me liga às 6 da manhã e quando eu vi sua ligação, eu já imaginei o que seria. Eu atendi e ela só me falou: "Prima, passa pro tio." Eu perguntei o que aconteceu e ela disse: "A avó faleceu." E ela disse isso já com voz de choro. Nos arrumamos, fomos para o enterro, que seria em outra cidade, e eu lembro que estava um dia muito bonito. Inclusive, tinha muita gente. Revimos muitos parentes, eram tantos parentes que até um tempo atrás eu achava que um primo meu fosse meu tio. E lá estava eu pedindo bênção. E bom, o enterro se passou e agora vamos para o sobrenatural. Após sua morte, os filhos repartiram as coisas, que estavam ali na sua casa. E ela era uma senhorinha das plantas, tinha um lugarzinho cheio delas e minha mãe levou uma dama da noite dela para casa. Dama da noite, gente, para quem não sabe, é uma flor branca muito bonita e ela faz jus ao nome, ela só abre à noite, não é sempre, Ela tem a época de abrir. Ela só abre à noite e ela exala um perfume muito grande à noite, assim, na madrugada, quando ela tá no seu ápice. E eu tenho uma foto com essa flor. Se eu lembrar depois de colocar, eu vou pedir pro editor colocar, e se eu não tiver muito esquisita, porque eu acho que eu tô bem esquisita naquela foto. Eu tava de roupão. A minha mãe: "Levanta que a dama da noite abriu." Isso era de madrugada. Aí ela foi e tirou uma foto. Mas enfim, voltando. Leandra, por 3 anos, essa dama da noite dava uma flor 3 vezes ao ano. Uma no dia do aniversário do meu pai, seu filho, outra no dia do aniversário da minha mãe e outra no mês de agosto. Ela sempre dava uma flor ali no meio do mês, pois eu e meu irmão fazemos aniversário no mês de agosto. Para quem não conhece, a dama da noite é uma flor que abre à noite, solta um cheiro maravilhoso e morre no dia seguinte. Após uns 3 anos dela dar a flor sempre ali na madrugada dos aniversários e morrer no dia seguinte, hoje ela não dá mais flores assim. Porém, eu já falei com ela. E o dia que eu tiver um filho, eu vou esperar a minha florzinha, viu, vó? Eu entendo que essa é a forma dela demonstrar que ainda estava lá cuidando de nós. E outra coisa, na casa da minha avó também, da minha avó também veio um vaso de flor. Daqueles antigos, com detalhes, que cabiam certinho uma violeta. E em minha casa tinha um vasinho daquelas violetas, compradas de mercado. Inclusive, a bichinha estava mortinha. E aí colocamos ela no vaso que veio da casa da minha avó. E em 10 dias a violeta estava super cheia ali com suas florezinhas vibrantes e roxas. Bom, esse é o meu relato, não é nada de maledites ou magia. É apenas uma mulher boa em vida que se mostra cuidando ainda da gente aqui embaixo. Eu vou te mandar no e-mail a última fotinha que fizemos com alguns dos primos há uns 3 anos atrás, antes dela falecer. Ai, gente, eu não sei porque que eu invento de fazer essas coletâneas. Oh, meu Deus, ainda tem foto. Não foi o suficiente a história, tem que ter foto. Daqui a pouco eu tô chorando às 3 horas da madrugada. Aí a Davi vai chegar aqui na porta e vai ficar: o que aconteceu? Alguém morreu? E eu aqui chorando. Ai, que gracinha. Enfim, a vida, Infelizmente as pessoas têm que partir. Eu acho que esse relato ele mexeu muito comigo. Tá me dando vontade de chorar. Enfim, vamos pro próximo relato. Mas ele mexeu muito comigo porque a minha mãe tem uma tia que ela também é falecida hoje em dia, Ela faleceu de câncer também, mas o câncer dela foi no rim. E aí ela era apaixonada nessa flor, ela era apaixonada, apaixonada, apaixonada. E aí até hoje ficou assim como um símbolo, Sempre que essa flor abre. Ó. Vamos pro próximo relato. Enfim. Vamos pro próximo, vou nem ficar comentando, não. Mas enfim, sempre que essa flor abre, a gente lembra dela, porque ela gostava muito. Aí eu lembro que quando ela era viva, todo mundo acordava de madrugada pra ir ver. E na casa dela tinha muita. Lá na minha mãe tem, mas era pouco.
Ai, ai. Mas enfim, vamos pro relato. Moça, ó, eu vou te bater se eu te encontrar na rua pra me mandar um relato desse. Ai, ai. Enfim. Vamos pro próximo, que se chama Encontro de Almas. Ai, gente, preciso pegar um fôlego aqui. Mas enfim. Acho que vai borrar o meu rímel. Ai, gente, se borrar meu rímel, não liguem não, tá? Foi por causa do choro. Bom, Encontro de Almas, vamos lá. Oi, Lilica. Adoro seus vídeos e sou totalmente viciada e corro todos os dias pra ver se você postou algo novo. E eu sempre escuto enquanto faço absolutamente tudo. E como eu sei que você não gosta de enrolação, já vou direto ao relato. E eu peço desculpas pela extensão, mas é importante que tudo seja compreendido exatamente como aconteceu. Bom, eu me chamo Raquel, você pode falar o meu nome sem problema nenhum. Inclusive, eu já te enviei outro relato antes. Estes dias, enquanto eu escutava um vídeo seu sobre vida após a morte, eu me lembrei vividamente do que minha mãe viveu em 2019. E aí eu vou narrar a história pelo ponto de vista dela. O outro relato que eu enviei também era sobre ela. Graças a Deus eu nunca passei por nada sobrenatural, eu morro de medo. Mas vamos ao que interessa. Então vamos lá, relato por Andréia, que no caso é a mãe dela, né, gente? Eu me chamo Andréia, né, pode falar o meu nome. Em 2018, meu pai descobriu uma doença incurável em estágio terminal. Um câncer que havia se espalhado por todo o corpo. Somos 6 irmãos, 4 mulheres e 2 homens. E todos nós sempre fomos profundamente apaixonados por ele. E o diagnóstico foi um choque devastador. A sensação era horrível, sufocante. Eu sou a filha mais velha e os médicos foram diretos. Não havia mais o que fazer. As metástases eram inúmeras e uma cirurgia era impossível. Meu pai tinha apenas 58 anos de idade. Ele foi mandado para casa e nos disseram para oferecer o máximo de conforto até que a hora chegasse. E assim fizemos. Foram 30 dias de um sofrimento lancinante. Eu via meu pai se desfazendo aos poucos, dia após dia. E eu não podia fazer nada. Para ele, no começo, parecia apenas uma gripe forte. Nenhum de nós teve coragem de dizer a verdade, porque câncer era a doença que ele mais temia na vida. Minha mãe, esposa dele e avó da Raquel, sempre muito revoltada, fechada, ela não nos ajudou no cuidado, né, com ele, o que tornou tudo ainda mais pesado. E isso fortaleceu o vínculo que nós, irmãos, tínhamos, né, de cuidar dele. Cada dia era pior. Meu pai só aceitava que eu o banhasse, que eu o alimentasse. Para tudo ele mandava me chamar. Eu mal tinha tempo para tomar um banho, mas nunca hesitei em correr até ele. Ele era meu maior amor. A doença avançou rápido, vieram as perdas de memória, os delírios, o silêncio. Ele parou de comer, de se banhar sozinho, até que tomamos a decisão dolorosa de dizer a verdade, que não havia mais esperança. Dissemos porque ele se definhava mais a cada dia e porque nossa negação não mudava o seu sofrimento. Nossa família sempre foi católica e o meu pai, Jorge, era extremamente devoto de Nossa Senhora Aparecida. Mas um dia um casal evangélico o visitou e perguntou se ele aceitava Jesus. Ele não conseguiu falar, né, não conseguia mais falar, mas acenou com a cabeça. Naquele mesmo dia, minha irmã, a segunda mais velha, se aproximou e sussurrou: "Pai, pode descansar. Não precisa mais viver desse jeito." E aí, 3 dias depois, o pior dia da minha vida chegou. Eu tinha ido para casa tomar banho e jantar. Estava sentada com Raquel quando meu irmão chegou chamando meu marido. Eles cochicharam do lado de fora e eu não ouvi direito. A Raquel comentou que Romário tinha falado que a porca dele estava parindo e comendo os leitões e que precisava de ajuda. Eu achei estranho, mas como ele criava porcos, eu não questionei. 5 minutos depois que meu marido saiu, eu senti ali uma certeza fria e absoluta me atravessar. Meu pai morreu. Falei isso em voz alta. A Raquel me olhou assustada e disse: "Tá doida, mãe?
mas eu repeti, meu pai morreu. E saí correndo. Morávamos quase lado a lado. Cheguei na rua e vi minha cunhada chorando e aí eu olhei para ela e disparei. O pai morreu, não foi? E ela nem conseguiu responder. Quando eu entrei na casa, ele já tinha partido e aquela cena me destruiu. Ele estava na cama com a boca entreaberta e eu amarrei um lenço, atrás da cabeça dele para fechá-la. Abracei meu pai e ele ainda estava quente e até hoje eu choro ao lembrar. Eu vou chorar de novo, meu Deus do céu. É por isso que eu não faço coletânea assim. É por isso. Enfim, depois vieram os procedimentos, a remoção do corpo, o velório, que ficou lotado e tomado pela tristeza. E o sobrenatural começa aqui. Lilica, eu não aceitava a morte dele. Chorava todos os dias, implorava, perguntava a Deus por quê. Eu entrei em uma depressão profunda. Não conseguia nem escovar os dentes sem ânsia de vômito. Todas as noites eu repetia: Pai, venha me buscar. Você tem 3 meses para me levar para onde você tá, porque eu não aguento mais essa dor. E todo fim de semana eu ia ao cemitério reclamar, gritar, perguntar, por que ele me deixou. Eu exigia que ele me levasse. Lembro que em 2019, um dia fui para o cemitério com o meu marido. A saudade estava insuportável. O sol estava de rachar e eu suava muito. Caminhei até a catacumba e comecei a chorar compulsivamente, perguntando por que ele não havia me levado. De repente, Lilica, no pé do meu ouvido, eu ouvi claramente o barulho de água escorrendo. E aí uma gota enorme caiu com força na catacumba, bem na minha frente. Não havia nenhuma chance de chuva, o céu estava limpo, o sol queimava. Eu engoli o choro na hora. Virei para meu marido e perguntei se ele tinha visto. Ele me olhou emocionado e disse: Isso é porque seu pai não quer ver você chorando. Me levantei e decidi ir embora e nunca mais voltei ao cemitério para reclamar. O encontro. Uma semana depois, dormindo profundamente, eu acordei de repente. Quando eu olhei para frente, meu pai estava lá. Não como corpo físico, mas como uma luz branca, forte e cintilante, mas no formato dele. Eu via seu rosto, mas as pernas se dissolviam na luz. Ele disse com uma voz que parecia tocar diretamente o meu espírito: Você não queria me ver? Venha logo, porque eu não tenho muito tempo. Eu o abracei e eu juro, eu senti a pele dele, o cheiro dele e o abraço apertado. Tudo real. E ele disse: Para com essa choradeira. Eu fui porque era a minha hora. Não estou mais sofrendo. E pare de pedir para eu te buscar. Eu não tenho esse poder e ainda não chegou a sua hora. Fique bem, porque eu estou bem. Quando eu olhei para o lado, vi meu corpo deitado ao lado do meu marido. E aí uma força me empurrou e eu voltei para dentro de mim. Parecia que a minha alma tinha saído e depois retornado. Acordei em seguida tomada por uma paz profunda. De repente, despertei o meu marido e disse: Meu pai esteve aqui. E eu abracei ele. Ele disse que era sonho, mas eu sei o que foi. Não sei se existe nome, talvez encontro de almas, mas sei que foi real e inesquecível. Depois disso, eu nunca mais reclamei no cemitério. Entendi que ele estava em paz. Claro que eu sinto saudade, mas agora também sinto conforto. Lili, quero muito saber sua opinião sobre tudo isso. Obrigada e desculpa pelo relato longo, adoro demais os seus vídeos. Um beijo, tá? Muito obrigada. E olha, eu me segurei pra não chorar nesse aqui também, tá? Porque eu fico ridícula chorando. É porque agora eu tenho eu tenho botox, tá? E aí é menos pior. Mas quando eu não tinha, eu sou muito expressiva, gente, muito, muito, muito mesmo. E quando eu chorava assim o botox, isso aqui meu tudo enruga assim, fica horrível. Só que o meu botox tá saindo, então pode ser que tenha ficado bem estranho no vídeo. Mas enfim. Então, eu realmente acho que
ela teve, de fato, né, a sua mãe teve essa experiência, porque eu já vi outros relatos sobre, então eu super acredito que ela teve, né, essa experiência, e é meio que normal, entre aspas, né, gente, às vezes quando o ente querido, ele vê o quanto aquela pessoa tá sofrendo, porque cada um tem a sua forma, né, de lidar com o luto, e aí acaba que, dependendo da forma como aquela pessoa lida com o luto, isso pode ser prejudicial tanto para ela, quanto pro espírito que tá tentando fazer a passagem, então pode ser que essa vinda dele para se despedir, tanto para sua mãe se sentir reconfortada, enfim, se sentir ali amparada, né, pela espiritualidade, quanto para ele, para poder fazer uma passagem bem feita e não acabar virando um espírito obsessor, né? Porque querendo ou não, se não acontece isso, ele como pai, e pelo jeito ele tinha um carinho muito grande, né, pela sua mãe, então ele pode acabar querendo ficar por ali, né, o espírito, pra, tipo, tentar amparar, sabe, entre aspas. E aí acaba virando um obsessor, e é complicado, gente, porque o próprio espírito, ele não entende que ele tá virando um obsessor, e aí é muito perigoso, né, e faz mal pra alma da pessoa, e ninguém quer isso, sabe, ninguém quer que o seu ente querido vire um obsessor, né? Por mais que a gente fique muito triste e às vezes essa presença seja reconfortante, a gente tem que querer que eles façam a passagem bem feita para concluir, né? A passagem para poder depois reencarnar para quem acredita, né? Igual eu acredito em reencarnação, mas eu sei que nem todo mundo acredita. Então, para quem não acredita, né? Para a pessoa ir pro outro lado e ficar lá direitinho. Então, assim, é importante, né? E eu achei muito bonito, muito mesmo. E assim, eu fiquei muito emocionada também nesse relato, porque eu tive outro tio, né, da minha mãe, que ele faleceu de câncer também. E isso foi, assim, ele foi diagnosticado, né, em 2018, né? Não, 2019. E aí a gente ia na quimioterapia com ele, depois a gente ia comer hot dog, que a quimioterapia era à noite. Era bem tarde da noite. E quando ele foi ficando mais debilitado, a gente cuidava dele, né? E assim, a gente foi vendo, né, ele definhar, aí ele gostava de assistir Pica-Pau. Aí eu ficava, quando eu tava no meu turno de cuidar dele, a gente ficava assistindo Pica-Pau o tempo todo. Gente, tem uns episódios de Pica-Pau que eu decorei, assim, de cor e salteado. Ele gostava muito de Tio Patinhas também, né? E aí a gente alternava entre Tio Patinhas e Pica-Pau. Pica-Pau dos antigos, porque o novo ele achava feio. E tadinho, ai, é muito sofrido, gente, muito mesmo. Ver uma pessoa assim que você gosta muito partindo, né, aos poucos. Eu não sei o que é pior, partir de forma abrupta ou você ver a pessoa indo assim. Mas enfim, olha, um beijo, tá? Muito obrigada. E vamos para o próximo relato, que se chama A Prima Queimada Viva. Ai, gente, só por esse título. Ai, lá vem. Vamos lá. Aos 16 anos, eu vivi uma dor profunda. Eu perdi uma prima de apenas 19 anos e foi de uma forma muito trágica. E com a sua partida, ela acabou deixando para trás uma filha pequena. Ela sonhava em ser dançarina, mas teve a sua vida interrompida de maneira cruel. Naquele período, eu frequentava o espiritismo kardecista. E em busca de consolo, eu fui a uma palestra em um centro. Durante um encontro, uma senhora que nada sabia da minha história disse: "Pare de pensar nela." E essas palavras me marcaram profundamente, porque confirmavam o que eu sentia. Eu estava conectada à dor da minha prima, e a sua lembrança não saía da minha mente. Mais tarde, ao desenvolver a minha mediunidade em um terreiro de Umbanda, eu ouvi de uma mãe de santo que a minha prima um dia me procuraria para entregar uma mensagem à família. Muitos anos depois, porém, eu deixei a Umbanda e segui outro caminho, me tornando evangélica. E foi justamente nesse período, em 2024, que a promessa se cumpriu. Em meio a uma febre muito forte, eu tive uma visão clara. Minha prima apareceu diante de mim, muito bonita, radiante, sem as marcas das queimaduras. Como se tivesse realizado o sonho que carregava em vida. Ela se movia com leveza como uma dançarina. E disse que precisava transmitir um recado à família. E para que acreditassem, revelou segredos que só eles sabiam. Quando eu levei a mensagem, vi todos chorarem e reconhecerem a verdade. Foi um momento de confirmação espiritual,
A vida, ela não termina com a morte, apenas se transforma. Essa experiência me mostrou que a morte é uma ilusão. Nossos entes queridos seguem adiante, livres da dor, realizando ali no plano espiritual os sonhos que não puderam viver aqui, e permanecem ao nosso lado em uma outra dimensão. Se você perdeu alguém de forma trágica, lembre-se, a vida continua e o amor que nos une é eterno. E aí ela deixou uma foto da prima, nossa, tão bonita. Essa foto, aí ela botou, né, que peraí. Tá. Essa história aconteceu no dia 27 de janeiro de 2007. Ela botou a foto da prima. E assim, né, gente, ela não falou nenhum motivo, né? Assim, não que tenha que ter um motivo, mas o que ocasionou a questão dessa morte, né? Provavelmente pode ter sido um feminicídio, enfim. Eu não sei o que foi, mas enfim, é trágico. Pelo amor de Deus, morrer queimada, gente. E uma menina tão linda, gente, tão linda. Ai. Enfim, e ela também não quis falar qual era o segredo, porque é uma coisa íntima, né? Mas eu entendi. Deve ser um segredo bem, assim, uma coisa bem forte, né? Porque pra ela ter demorado tantos anos pra, assim, falar a mensagem, né? Ai, gente, enfim, ó, um beijo, tá? Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. E eu achei muito bonita, né? Muito bonita a mensagem que você colocou no final, porque isso me lembra tudo. Meu Deus. É por isso, gente, que eu não gosto de fazer essas coletâneas, porque eu já perdi muita gente nessa vida. Então acaba que eu sempre vou me lembrar, e é por isso que toca muito em mim. Teve um tio da minha mãe também que faleceu. Mas aí esse foi outro, não tem nada, não foi nenhum dos dois que eu já citei. E aí, depois assim, de um bom tempo que ele faleceu, ele apareceu em sonho para uma pessoa da minha família e disse que estava em um lugar muito bom, que agora ele poderia viajar o Brasil inteiro. E ele gostava disso, né? Mas em vida não podia fazer muito. E aí, foi muito o que ela falou aqui, parece que do outro lado, né, tem aquelas pessoas que acreditam que do outro lado, eles conseguem ser o que eles não conseguiram ser aqui. E aí me lembrou muito disso, né? Que ele falou no sonho que ele estava super bem, que ele podia, né, passear, viajar o Brasil inteiro. Aí eu lembrei muito disso. Mas enfim, muito obrigada, tá, por ter enviado. E vamos para o próximo. Gente, mas é um relato muito grande. Não, até que não. É porque tem foto, aí parece que o e-mail é muito grande. Mas enfim, não, eu vou ler, senão ele se perde. Vamos lá. O dia que a minha mãe partiu. Vamos lá. Lili, já escrevi outro relato para você. Os nomes já estão todos trocados e espero que até a leitura desse você já tenha lido o outro também. Eu tenho vários, mas esse, né, dessa vez é para contar um pouco sobre a minha mãe. Então, como eu sei que você não gosta de enrolação, bora pro relato. Vamos lá. É um relato grande, e aí se você quiser dividir em duas partes, fique à vontade. Mas quero detalhar as coisas para entenderem. Não sei se encaixa em coisas sobrenaturais, mas vamos lá. Esse ano fez 20 anos que a minha mãe faleceu. Eu tinha meus 17 anos quando ela partiu, e posso te dizer que eu agradeço a ela pela mulher que eu me tornei. Eu tenho um irmão, uma irmã e meu pai. Meu exemplo de mudança ainda está conosco. Eu sou a caçula, fomos criados na fé católica e posso dizer que, infelizmente, minha mãe era fanática, daquelas beatas de igreja. Porém, a igreja deu mais tempo, né, de vida dela aqui conosco e vocês já vão entender. Não sei se pela fé dela, mas ela sempre tinha avisos por sonhos. Minha mãe era uma pessoa muito sensitiva. Sempre que íamos para a igreja, voltávamos a pé. Era uma boa caminhada. Sempre íamos eu, minha mãe, uma amiga dela e sua filha. Às vezes se juntavam ali mais pessoas da própria igreja e era todas as quintas-feiras à noite. Uma vez minha mãe teve um sonho onde Nossa Senhora estava em uma carroça e quando ela passava por um lugar, ela se abaixava, meio que se escondia. Minha mãe tomou esse sonho como um aviso. O sonho foi na quarta. Na quinta, ela pediu ao Espírito Santo para entender aquele sonho. Quando estávamos voltando para casa, começamos a escutar bem atrás da gente alguns caras gritando. Mas não era um grito normal. Era algo que hoje, quando eu me lembro, me arrepia.
Eles começaram a mexer com a gente, afinal eram 2 crianças ali, nos seus 12 anos, né, e 2 mulheres. Minha mãe sempre andava com um terço na mão, independente de qualquer situação. Eles começaram a se aproximar e nisso minha mãe viu uma rua e falou pra gente entrar ali. Apertamos o passo e minha mãe ali apertando o terço. Nisso, do nada, aquilo sumiu. Não escutamos mais os gritos, mais nada, simplesmente sumiu. E vocês podem estar pensando que, como entramos em outra rua, aqueles caras foram para outro lugar, mas não, porque essas 2 ruas se encontravam. Então eu não sei dizer, mas eles sumiram. No outro dia, ela disse que isso era Nossa Senhora que estava avisando sobre o perigo. Minha mãe tinha um irmão, era um dos mais novos, que infelizmente estava lutando contra um câncer. Ele e a minha mãe eram muito apegados. Teve um domingo que era minha crisma. E minha mãe estava muito inquieta. Fomos para a igreja e na metade da cerimônia ela foi embora. Não ficou. Confesso que aquilo me doeu, porque eu não tinha entendido, né, o porquê dela não ter ficado. Meu tio estava internado. Quando chegamos em casa, minha mãe estava fazendo o almoço já, e nisso chega minha irmã e o seu marido. Na época tínhamos aquele celular tijolão, sabe? Enfim, minha irmã estava ali quando toca o celular. E eu nunca me esqueço da cena. Minha mãe estava na pia cortando carne. Quando tocou o celular e a minha irmã atendeu, eu lembro que a minha mãe disse: "O Beto morreu". E sim, era a notícia para avisar que ele havia acabado de falecer. Minha irmã já sabia desde cedo que ele não estava bem, e minha mãe, de certa forma, já sabia. Outra história que contam é que quando meu avô materno faleceu, depois do enterro, minha mãe viu ele passar na janela. Nessa parte da história, eu só tinha 3 meses de vida. Enfim, Lili, são várias histórias. Se eu for ficar aqui contando tudo, não tem mais fim. Hoje eu vejo que ela, infelizmente, tinha sim um preconceito com outras religiões. Mas eu, como já conheci outras, brinco que a minha mãe era meio que uma bruxa. E agora eu vou relatar um pouco sobre o dia que ela partiu. Mas para isso preciso também relatar outras coisas para melhor entendimento, né, de todos. Eu quero deixar claro aqui que eu não tenho preconceito nenhum com nenhuma religião. Eu respeito todas e sempre digo que o problema não é a religião, é o ser humano. É nele que tem a maldade. Mas enfim. Meu pai e a minha mãe eram primos de primeiro grau. Sim, com tanta gente no mundo, foram casar em primos. E meus avós eram irmãos. E na família do lado da minha mãe, tem uma doença que é hereditária, que é o câncer de intestino. Eu não vou lembrar corretamente todo o processo, mas diz que uma das tataravós do lado da minha mãe fez um trabalho em um cemitério que jogou uma praga em toda a família, que foi feito para um Exu. Vários primas, tias e tios tiveram essa doença, inclusive minha mãe, meu irmão e minha irmã. Eu não tenho o intestino grosso porque foi feita a retirada para a prevenção da doença. Mas algo que eu não entendo até hoje é que só do lado da minha mãe, do lado do meu pai, graças a Deus, ninguém teve essa doença. E a minha mãe sempre pediu a Deus a libertação da família dessa doença. E ela disse que um dia, em um momento de oração, isso foi feito. Ela sentiu que Deus estava quebrando toda a maldição que envolvia a nossa família. Minha mãe chegou a fazer a cirurgia, mas na época era diferente. Então ela ficou com uma parte do intestino. Nessa parte, infelizmente, ela veio a desenvolver câncer. Lembro que eu era criança e ia com ela para fazer o tratamento. E lembra quando eu falei para vocês que a igreja deu mais tempo de vida para ela? Então, pela estimativa de vida para ela, segundo os médicos, era de mais ou menos 1 a 2 anos. Ela teve forças para lutar por mais de 5 anos. E eu acredito que sim, que seja pela fé dela. Isso a deu mais força. Mas infelizmente chegou um dia que ela não aguentou mais. Lembro que estávamos no hospital, eu já não aguentava mais andar, estava na maca, e foi uma das únicas vezes que o meu pai entrou com ela e foi para o médico para dar a notícia de que não tinha mais o que fazer por ela, que a doença já tinha tomado conta de tudo. Eu lembro que eu cheguei e falei para ela: "Mãe,
você sabe, né, que a doença se espalhou. E ela me respondeu: sim, filha, eu não aguento mais, eu quero descansar. E eu estou aqui contando essa parte com lágrimas nos olhos. Ali o médico nos explicou como seriam os seus últimos tempos de vida. E eu lembro de perguntar para ele quanto tempo isso levaria. E ele só me disse que podia levar dias, meses, anos, que não tinha como prever. Que era para deixar ela viver os últimos tempos como ela quisesse. Nisso começaram os cuidados dela em casa, com toda a nossa família. E pode parecer algo frio o que eu vou dizer agora, mas eu falava para Deus que Ele tinha o poder de tudo, que Ele podia curar ela, mas também podia levar ela, mas que não deixasse ela ficar ali sofrendo. Nessa época eu namorava um cara um pouco mais velho, que ajudou bastante também nesse processo com ela. Ela ficou bem debilitada, tinha dias que a morfina não deixava ela consciente. E lembro de algumas vezes quando ela olhava na porta do quarto e falava que aquele Exu estava ali e gritava para aquilo sair dali, sabe? Eu, de certa forma, sentia que ela ia partir ou antes de um final de semana ou um feriado em questão. E guardem essa informação. Enfim, em um domingo, ela estava bem, conversando bem, e eu lembro do meu pai falar que aquilo não era bom. Lembro, né, de perguntar o porquê e ele só disse que não era nada. Mas hoje eu entendo que era a melhora da morte, né, entre aspas. No dia em que a minha mãe partiu, era uma quarta-feira. Foi algo muito diferente de tudo. E esse dia prova para mim que se ela fosse de outra religião, ela seria médium, ou algo assim. Porque ela sempre soube quando ia partir. Naquele dia começou um pouco diferente. Ela estava animada, conversando, comeu um pouco, coisa que raramente acontecia, e me disse que queria tomar um banho de chuveiro e tomar sol. Por coincidência ou não, eu não trabalhava ainda e meu namorado estava de férias do trabalho. Então falei para ela que ia até a casa da minha irmã, né, para pegar o aquecedor, para ela poder tomar um banho, né, o banho de chuveiro dela. Estava calor aquele dia, mas se ela tivesse, sei lá, pesando 30 quilos, era muito, então ela acabava sentindo muito frio. Enfim, até um certo horário ali do dia, ela estava muito contente. Quando foi após o almoço, eu fui avisar ela que estávamos indo na minha irmã, né, pegar o aquecedor. Mas antes íamos passar no banco para resolver umas coisas. Ela me disse para não ir, porque se eu fosse, eu não ia mais pegar ela viva. Como a morfina fazia isso, eu confesso que eu não liguei. Falei para ela que não íamos demorar. Ela pediu novamente para eu não ir. Mas eu falei para ela que logo voltava, então saímos. Minha falecida avó e minha tia ficaram com ela. Fomos até o banco, mas não deu certo lá, então fomos na minha irmã. E não demoramos muito. Quando voltamos para casa, minha tia veio me buscar no portão e já veio falando: vem logo. Desde que você saiu, tua mãe não para de te chamar. Ela não tá bem. Quando eu entrei, ela já estava agonizando. Minha tia e minha avó mandaram eu avisar ela que eu estava ali. Falei com ela e saí. Liguei para o hospital, né, que ela fazia tratamento na época, para saber o que eu deveria fazer. Aí eu liguei lá e eles me passaram para um médico. O médico só perguntou: que religião vocês são? E eu respondi que éramos católicos. Então ele disse: então eu aconselho que se reúnam e rezem o terço, porque ela está partindo. Meu irmão estava trabalhando, minha irmã estava em casa e meu pai, que era caminhoneiro, estava viajando. Só para esclarecer nesses pontos. Enfim, eu entrei novamente para casa e sentei ao lado dela na cama. E falei com ela novamente. Falei: mãe, eu tô aqui agora, tá tudo bem. Molhei sua boca com um algodão, né, que a minha avó falou. Passei a mão em seus cabelos e ela deu seu último suspiro e partiu. Lembra que eu falei que sentia o dia que ela partiria? Então, foi dia 6/9, um dia antes do feriado. Ela tinha 48 anos, ficou quase um mês assim e quase 8 anos de luta contra a doença. Ela nunca reclamou e nunca deixou de cuidar de nós. Dali pra frente eu confesso que eu não me lembro de muita coisa. Sei lá, parece que eu esqueci. Minha mãe queria missa de corpo presente. Então eu fui com meu namorado falar com o padre
e quando ele me viu, ele sabia que ela tinha partido. E ela ia cumprir o desejo, né? E que ele ia cumprir o desejo que ela mesma fez a ele. Depois do enterro, eu confesso que eu me revoltei muito com Deus. Eu não aceitava, eu xinguei muito, briguei muito com ele, por ele levar ela, sabe, daquela forma. Ela sempre foi uma mulher muito vaidosa, muito bonita. Eu não aceitava que ele a levou assim. E quando estava completando 7 dias de seu falecimento, eu sonhei com ela. No sonho, ela estava com um vestido azul, cabelos compridos, rosto corado, estava mais cheinha, enfim, estava linda. No sonho, ela me disse que era para eu me acalmar, que ela estava bem e estava sem dor nenhuma. E isso me confortou e me conforta até hoje. Algumas pessoas dizem que Deus me mandou um anjo com a forma dela para me consolar, mas eu sei que não. Eu sei que era ela que estava ali, sabe? Que Deus permitiu que ela viesse para poder me acalmar. E sempre quando bate a saudade, eu lembro desse sonho. Bom, esse foi o relato, ou uma parte dele, porque se fosse para contar tudo, teria que dividir em umas 3 partes. Obrigada por ler e obrigada para quem ouviu. Abaixo eu vou te mandar uma foto de como ela era e uma foto que eu fiz, né, com a ajuda de IA, onde estamos nós duas. É isso, de certa forma, e isso, né, de certa forma também me consolou. Nossa, a mãe dela era muito bonita mesmo. Ai, gente. Nossa, moça, você parece a Larissa Manoela. Que linda. Gente, eu tenho a impressão de que eu já vi essas fotos. Eu já contei esse relato? Não, eu não contei não, porque senão eu teria me lembrado. Nossa, você e ela têm o mesmo olhar. E a mesma... Vocês são iguais. Só que a moça que enviou o relato parece muito a Larissa Manoela, só que ela tem os traços da mãe, tipo os olhos, as maçãs e a boca. O arco do cupido de vocês duas é igual, essa partezinha aqui, gente. Nossa, moça, você é muito bonita, eu estou passada com a sua beleza. Que linda! Nossa, sua mãe também. É de família. Não sei seu pai, mas enfim, se seu pai for bonito, você puxou a beleza dos dois. Se ele for um pouco desprovido de beleza, você puxou a beleza da sua mãe. Gente, que lindas. Ai, que dó. Gente, a pele da mãe dela é maravilhosa. Passada. Ai, gente, eu vou me estender muito não, que esses relatos já acabaram comigo. Ai, pelo amor de Deus. Agora, eu só trago outra coletânea dessa daqui a 1 ano, tá bom? Vocês vão ficar um bom tempo agora sem coletâneas desse tipo. Mas enfim, brincadeiras à parte, muito obrigada, tá, moça, por ter enviado. Sinto muito, né, pelo que aconteceu. Eu não tenho nem palavras, né, porque eu sei que é triste, enfim, a gente não aceita, mas... enfim, é a vida. A gente sabe que é a vida, a gente sabe que todo mundo vai ter sempre ali o mesmo destino, mas infelizmente a gente não aceita, né? Nós somos seres humanos, então é normal a gente não aceitar, né? Mas é isso, né? Enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. E é isso, gente. Esse foi o último da coletânea. Muito obrigada a todos que ficaram, né, até o final. E um beijo, tchau, tchau. Eu vejo vocês no próximo vídeo, nos próximos relatos.